Nas telas do infinito. Segunda parte. O tesouro do castelo. Capítulo 6. Uma alma em aflições. Um ano depois dos antecedentes acontecimentos, Dona Mariana vira-se na contingência penosa de abandonar suas pequenas terras do Algarve e passar-se para a residência do castelo, herdado de seu antigo prometido. Fizera-o, porém, por necessidades extremas, que não por predileções pela velha habitação. Suas terras, mal cuidadas, mal dirigidas por Diogo, que seria bom doutor, mas nunca fazendeiro competente, dava-lhe prejuízos alarmantes, impossibilitando-a de desenvolver negócios e levando-a frequentemente a críticas situações, às quais nem mesmo certas privações faltavam. O Castelo Negro não trouxera terras que permitisse desenvolver lavoura. Seria, por isso, inarrendável. Quisera vendê-lo. Conhecidas suas odiosas tradições, ninguém o quisera comprar. Então, vencendo escrúpulos e repugnâncias, e após noites insones em que meditara a respeito do problema, resolvera que habitaria o Alcácer. Margarida opusera-se. O Castelo Negro, residência maldita de um feiticeiro, povoado por demônios que acendiam fogos no interior sem jamais queimá-lo. Não era local onde se abrigassem criaturas batizadas e tementes a Deus. Diogo protestara, chamando tola a velha ama, que acreditava nas frioleiras da plebe despeitada. Mariana teimara, declarando que maldita fora tão somente a ala direita e nunca a esquerda, e que o defunto, Dom André, apenas proibira de devassar aquela. Ademais, poder-se-ia ali chamar o santo padre cura, a fim de exorcismar e arrancar às surras d'água benta qualquer mal duende que porventura lá se conservasse. Houve discussões. Preferível seria viver-se em dificuldades do que se meterem voluntariamente todos nas garras dos demônios. Era a opinião de Margarida. Mariana reiniciou o rosário de explicações. A criada recalcitrou. A ama exultou-se. Margarida caiu em prantos abundantes. A baronesa confortou-a e, um mês depois, instalaram-se na grande ala esquerda, que lhes oferecera o mais desvanecedor conforto a que fora possível aspirar. Uma vez ali, começaram a viver tão bem quanto lhes permitiam a falta de recursos e as tradições sinistras do castelo. Margarida não cessara de protestar e Mariana pacientemente não se cansava de lhe expor as razões prementes que a levaram a aceitar a morada. Diogo, sem discutir e sereno como sempre, apoderara-se encantado da biblioteca. E lá vivia dias e noites seguidos, absorto sobre os volumes os quais folheava com ardor apaixonado. A despeito do sacrifício de Dona Mariana, continuaram, porém, as penúrias e dificuldades. Para atender às necessidades, não raro vendiam móveis e objetos de arte que lhe ficaram com a herança de André. Às vezes, no entanto, acontecia não encontrar para eles comprador, e suas aflições tocavam então ao auge. No primeiro semestre, fora pontual o fidalgote arrendatário da quinta do Algarve, mas já ao segundo se esquivara, queixando-se de que eram más as terras e de que parca havia sido a colheita. Cartas lamuriosas levaram-lhe Ricardo, escrita pela baronesa, convidando-o a amortizar as dívidas que iam acumulando. Respostas não menos desgostosas trazia de retorno o velho servo, acompanhada de minúsculas parcelas que se esgotavam com facilidade. Mariana vivia devorada, assim, por desgostos amaríssimos.
Prisioneira e sedentária em sua vetusta residência, dir-se-ia o desiludido que apenas se mantém na vida pelo favor de recordações de um tempo grato que célere passou. A bronquite agravava, fazia definhar. Com a intensidade dos dissabores constantes, chegou a neurastenia e o mau gênio dominou-a. E da formosa e doce Mariana, que apaixonara Dom Antônio e desventurara o barão de Casablanca, restava somente um coração despedaçado pelos infortúnios. Essa era a situação dos senhores do Castelo Negro, um ano depois de o habitarem, quando um fato sobrenatural veio sacudir-lhes sentidos, sob o malhar de violentas impressões, arrancando-os à modorra inquebrantável da rotina. À tarde, cálida e serena, Dom Diogo e sua mãe faziam o habitual serão enquanto esperavam pela hora do jantar. Suave e doce palestra era a que os entretinha. Diogo, delicado e respeitoso filho, portava-se com encantadora ternura junto da boa mãe, em que tanto admirava os dotes de virtudes como a dignidade no infortúnio. Mariana fiava sua roca e Diogo, ora lhe falava com agradável fraseado, ora lia-lhe velhos textos que narravam feitos heróicos de valorosos cruzados. Achavam-se num pequeno gabinete com janelas para o parque. Dos tabuleiros de plantas, lá embaixo, penetrantes perfumes subiam, cruzando ares com a delicada essência das acácias, que, floridas, baloiçavam seus cachos amarelos aos caprichos dos favônios marítimos. Pelos campos, calma absoluta. No mar, queixumes vogavam ao sabor das ondas para morrerem ao sopé das penídeas. Sentiam-se unções misteriosas pelo ambiente e dir-se-ia que os anjos flutuavam pela atmosfera, entoando suaves melodias, as quais se iam perder nos refolhos da alma de cada um. De súbito, gritos alarmantes, partidos do interior de outras dependências, sacudiram a placidez que aveludava a alma dos dois fidalgos, chocando-o com o violento sobressalto. E sem que ambos tivessem tido tempo sequer de se entreolharem, os reposteiros se agitaram, e Margarida, como louca, olhos fora das órbitas, mais pálida que um espectro, e a tremer, qual franzina vara de junco, irrompe como um meteoro no aposento e cai desfalecida aos pés da castelã. Diogo, atônito, corre auxiliar a velha ama, ampara, levanta, sacode e fala sentar-se numa poltrona, no que é secundado pela mãe. Desesperada e aflita enquanto auxilia o filho, a baronesa exorta a que se explique. Pois o que tens tu, mulherzinha de Deus? Enlouqueceste porventura? Que te sucedeu? Como se explica uma tal coisa? Por Deus, responde a tua ama, minha boa Margarida, ou julgarei que vou enlouquecer também. Oh, fez em tom vacilante a ingênua criatura. Os demônios, senhora baronesa, os demônios aqui estão. Valei-me, ó Senhora das Sagradas Harmonias. Que demônios, Margarida? Interveio Diogo com a sua bonomia habitual. Não vês que são crendices de campônios e que não há cá demônio algum? Porém, a pobre serva não se convencia das afirmativas do fidalgo e continuava transida de pavor. Mas eu os vi, senhor Dom Diogo, eu os vi com esses meus próprios olhos. Era o senhor André, era ele mesmo, exatamente ele, e mostrava-se agitado. Queria falar-me, seduzir-me, arrastar-me para as trevas dos infernos. Senhora das sacrossantas harmonias, ó, valei-me pelas vossas 7 dores. Mas Margarida, tornou com voz embargada, malgrado o desejo de mostrar energia à senhora Mariana.
Afinal, explicas-te ou não te explicas? Que queres dizer com tudo isso? Oh, minha boa baronesa, partamos daqui, esta casa está maldita. Pouco a pouco, a pobre mulher acalmou-se. A energia e a desenvoltura de Dom Diogo, ouvindo-lhe a narrativa, sem parecer impressionar-se, revigoraram-na. Por sua vez, as atenções de sua ama, Dona Mariana, consolando-a do dissabor, deram-lhe alentos para daí a alguns minutos narrar-lhes o acontecido. Fora, sem bem saber o que fazia, internando-se pelas salas e pelos gabinetes que deitavam para a sinistra galeria. Como era de seu dever, vinha fazendo o polimento do mobiliário daquelas dependências, ora sacudindo aqui uma camada de pó, ora polindo acolá um candelabro ou luzindo um espelho. Assim fora até as salas das proximidades interditas, quando de súbito, tropelos apressados, porém abafados, como que por tapetes, mas bem reais, fizeram-na voltar-se atônita para saber por quem era acompanhada. Voltou-se e viu então, estuporada de horror, o senhor Dom André Januário, em pessoa, aflitíssimo, o qual por ela passou roçando-a, como que chamando para ajudá-lo a despregar as chapas de metal que ele próprio mandara colocar antes de morrer nas portas divisionárias. Aquilo fora rápido. Retomando o império e a ação sobre si mesma, pudera enfim gritar e correr, pondo certamente em fuga a alma danada que a quisera perverter, atraindo-o à sua sinistra morada. Mariana ficara violentamente impressionada e a enxaqueca abateu-a. Diogo tornara-se pensativo. O pavor começara a rondar as 3 ingênuas almas de Mariana, Margarida e Ricardo. Só Diogo dele não se contaminava. Apenas passava mais horas na sua biblioteca a se aprofundar em esquisitos estudos de magos e faquires do Oriente, examinando volumes e pergaminhos que herdara, juntamente com o castelo do mesmo senhor André. Dias depois, o fato se repetia com a própria Margarida. Mais alguns dias, e de novo o defunto castelão mostrou-se, mas desta vez fora Ricardo o escolhido para sofrer terrível aparição. O acontecimento, no entanto, fazia-se sentir de preferência nas proximidades das divisas das 2 alas. Evidente era, portanto, que a perdida alma do barão continuava habitando a sua antiga dependência e que, chefiando bandos de demônios, exatamente como o fizera em vida, descia as escadarias e vinha seduzir almas pacíficas, atraindo-as para sua ala, a fim de devorá-las na consumição dos fogos dos seus antigos fornos. Missas foram rezadas em improvisadas capelas no recinto do próprio Alcácer. O barão, pelos modos, fora realmente herege e jamais fizera construir altares e oratórios na famosa habitação. Mariana despendeu recursos que lhe permitiriam enfrentar as necessidades de um longo mês e montou uma capela que nada ficou a desejar. O cura veio, venerável e piedoso, e sagrou a comunção. Convidou-se a redondeza a assistir aos ofícios num requinte da humildade cristã. A redondeza veio porque era composta de simplórios aldeões que muitos se honravam com a amabilidade de fidalgos. Rezaram-se grandes e pequenas missas pela alma perdida do senhor André de Casablanca. Novenas eram tiradas à noite, em devoção às cativas almas do castelo pela própria baronesa prostrada de joelhos, que tinha a secundá-la Ricardo, como sacristão. Bacias d'água benta espalharam-se aos borrifos por todos os recantos da sinistra fortaleza, exortando-se de passagem a alma de Dom André a abandonar seu antigo domicílio
para recolher-se aos lugares que lhe fossem próprios, arrastando, porém, consigo todo o rebanho de duendes que porventura ele ali prendesse. Nunca se vira tanta fé e tão grandes devoções em terras de Portugal. Mariana, Margarida e Ricardo passavam dias e noites em jejuns e orações. Já se não vivia, rezava-se a vida. Só Diogo aliava, não rezava, estudava. Assistia, sim, às missas, mas ninguém o surpreendera a suplicar os peitos com os meia-culpa, nem a seguir as procissões, borrifando salas e corredores com águas abençoadas pelo venerável cura. A peso de tais recursos, Dom André, o morto, parecia intimidado e durante cerca de um mês não se mostrara nenhum dos seus desvelados protetores. Fosse porque ninguém se atrevera a espioná-lo em sua banda, fosse por se haver envergonhado de o terem metido a ridículo com tantas palhaçadas, ele sempre circunspecto e avesso a espalhafatos. Fosse porque as missas tivessem com efeito o sensacional poder de o reterem preso às galerias do invisível. O certo é que durante um bom mês se pôde viver em paz naquele esplêndido castelo do Rochedo Negro. Respirou-se. Com êxito semelhante, redobraram sentimentos de fé. Velas e grandes tochas foram acesas sobre altares em ações de graça. Já se não rezava, então, como dantes, porque convictos se achavam todos de que não mais seriam incomodados. Já se caminhavam sem olhadelas furtivas para trás e com passos mais firmes. Já se não persignavam a cada respirar. Já não convidavam às missas simplórios aldeões, despidos todos já dos requintes da humildade cristã. Tudo em paz. Um mês correra cavalgando as horas nos bonitos pêndulos que aqui e ali se avistavam nas prateleiras e estufas. Primores de arte que pertenceram ao pobre Dom André de Casablanca. O que, porém, a Dona Mariana d'Alvarenga e Aragão seria impossível suspeitar, malgrado rezas, missas e jejuns, eram as intenções do falecido namorado. O que outro sim, certo ministro sagrado e inspirado por uma igreja ainda mais sagrada e inspirada, não era capaz de perceber. Não obstante suas extraordinárias qualidades, é que o mencionado defunto se agastara com as pantominas e se escondera contrariado em seus aposentos, a fim de acalmar-se e meditar novos e mais eficientes ataques. Dom André, douto e herege, tornara-se também matreiro depois de morto. Se ainda fosse homem e vivesse na terra como os outros homens, responderia à ponta de espada ao desacato. Mas agora era apenas fantasma, e nada mais razão porque urgia meditar profundamente na melhor maneira de agir a fim de obter algum êxito. Meditou. Deixou-os supor que haviam obtido vitória. Concedeu-lhes tréguas a fim de se refazerem dos abalos nervosos na beatífica suposição de que anjos serviçais o houvessem aprisionado nas penitenciárias do outro mundo, e isso no louvável intuito de agradarem a Dona Mariana e ao senhor cura. As pieguices de sacristia levadas a efeito em sua casa tinham-no convencido da necessidade de represálias à altura da zombaria. O avarento barão precisava de que o ouvissem e ajudassem, e aquela gente pretendia enxotá-lo de sua própria casa. Suplicava aflito e gemebundo que o socorressem, e eles o ofendiam, prometendo aos santos dádivas em ouro e prata, em linhos e rendas, e até em cera, para que ele, André Luiz Januário Francisco de Castanhede Casablanca, neto de barões cruzados,
fosse autuado pelas milícias celestes, detido em purgatórios, como sucedia às almas dos desordeiros das estradas. Dom André, teimoso, tinha o diabólico defeito de não acreditar em missas e por isso não se comovia. Fora sempre assim. A morte não o corrigira. É bem verdade que à hora extrema, vacilante, pávido, acovardado, confessara-se ao cura para maior garantia, unção e absolvição. Mesmo porque o digno ministro da Santa Igreja afirmara que seu lugar nos palácios do céu estava garantido, visto as espórtulas vultuosas que deixara para a celebração das respectivas missas, espécie de balão que transportava as almas defuntas às edênicas paragens. Ora, muito bem. Todavia, o ilustre neto de barões cruzados, que se não acreditara em missas, também não levara muito a sério os altos estudos que fizera nas Índias, com os faquires, e no Egito com os sábios e magos sobre ciências secretas, em vez das edênicas promessas do amigo padre, o que encontrava portas adentro do túmulo para o inferno da própria consciência em erupções convulsas, trazendo-lhe em revista a vergonhosa exposição dos múltiplos defeitos do seu caráter, dos erros e paixões daí derivados. Por tudo isso, e muitas coisas mais, não só desconsiderava missas, como não aceitava as inspirações do bom cura, cujo grau de virtudes conhecia muito intimamente. Assim preparado, portanto, com mais uns graus de neurastenia e azedume, voltou à arena disposto a violências, a fim de ser compreendido. Um belo dia, inteiramente à vontade, a senhora Dona Ângela Mariana lembrou-se de escolher qualquer coisa para pô-la à venda. Despendera o que não pudera com a montagem da capela. Encontrava-se em dificuldades. Escolheu, por isso, ricas peças renascença italiana, de que certo vizinho agradara, e pôs-se a examiná-las, assistida por sua velha criada Margarida. Havia pó entre os florões e torneados. As duas mulheres, em grande atividade, puseram-se a poli-los. Pobre Mariana, tão boa, tão formosa, tão nobre, portadora de nomes dos mais ilustres da península e humildemente a lidar como a mais vil das servas, brunindo móveis, magoando as mãos, ajoelhada no duro chão, o suor a lhe descer da fronte sobre o rosto como se fossem lágrimas, já sem dignidades, sem luxos, sem etiquetas. Era de fazer chorar. De certo, apreciações idênticas fizera a apaixonada alma do nobre de Casablanca, possuída de ardentes comoções, porque, em momento dado, eis que Mariana e sua serva houve encaminhar no gabinete contíguo. Ambas, num movimento único e espontâneo, voltaram-se para a porta, esperando ver Diogo surgir para ajudá-las em tão rude tarefa. Mas naquele instante, mesmo já ao pé de ambas, se achava o fantasma austero de Dom André. Já se curvara como um raio sobre Mariana, arrancara-lhe das mãos a lã com que brunia o móvel, atirara-a para o canto e lhe dissera, sim, ele falara, e ambas reconheceram a voz grave, rouca de outros tempos. Mariana, sofro, ouve-me, por Deus, preciso falar-te. Fora aquilo célere como a faixa que deslumbra o espaço, e como a faixa, tal ação por parte do extinto barão, tivera poderosa força de alucinar as duas pobres criaturas. Mariana desmaiara nos braços trêmulos de sua antiga governanta, e esta, passado o primeiro estupor, pusera-se a bradar por socorro, como se hordas de caudilhos assassinos a chicoteassem, impelindo-a para corredores de abismos eternos. No entanto, fora em vão.
Naquele labirinto de salões e galerias, sua voz sumia-se como o eco nas quebradas dos montes. Ninguém a ouviu. Margarida, vendo-se insocorrida, reanimou-se com presteza e arrastou, conforme pôde, para sítios mais seguros, o fardo precioso de sua ama, que continuava sem sentidos. Resolvido ficou, já no dia imediato, que se abandonaria o Castelo Negro. Tão rebelde indivíduo fora André Luiz Januário de Casablanca, que nem santas missas, santas águas e santas procissões o convertiam. Já se não importava a Deus em vistosas rezas pela desgraçada alma. Excomungavam-na, repudiavam-na, execravam-na. Diogo protestara, contrariando a ideia da mudança. Aquele castelo negro, com seu cortejo de lendas e mistérios, apaixonava-lhe a mente. Sentia-se ouvindo seus falarem das aparições do extinto primo. Quisera vê-lo. No recesso da alma, suplicava-lhe que se mostrasse a ele, Diogo, e lhe falasse. Mas Dom André, esquisitão até depois de morto, desprezava-lhe os desejos para se mostrar a quem o não queria ver nem ouvir. Os sucessos de Além-Tumba se multiplicavam, porém, ininterruptamente. À noite, justamente depois que seus aristocráticos herdeiros se recolhiam e o silêncio predispunha o ambiente, enchendo-o de mistérios e pavores, o antigo senhor dispunha-se a diverti-los com suas singulares gentilezas de fantasma. Do leito, ouviam seus passos ligeiros, como lhe fora natural em vida. Ia e vinha repetidamente pelos corredores e salas, e a chamá-los, a todos, pelos nomes, com aquela voz sempre a mesma que muito bem lhe conheciam. Ouviam-no tossir. A morte, pelos modos, não lhe livrara o peito da bronquite que, segundo constava, adquirira durante as travessias do oceano. Dom André, esmerando-se, chegava à porta do aposento daquela que pejurara o seu amor e batia vigorosamente repetidas vezes com os nós dos dedos, exatamente como se, saudoso, desejasse penetrar no recinto para fazer-lhe uma visita. Muitas vezes, a baronesa, transida de pavor, sufocada sob os lençóis pesados, à falta de mais eficiente proteção, ouvia-o dizer. Agora, porém, a sós com ela, docemente, como em súplicas de amor à beira de sua própria cama. Mariana, ouve-me por Deus, não receieis, não te farei nenhum mal. Sou eu, teu pobre e infeliz André, a quem desgraçaste com tua ingratidão. Amo-te ainda e sempre não me repilas tanto. Ouve-me, desligo-te do juramento terrível. Vem à minha residência, chama serralheiros, chama peritos em construção e descobertas de cofres de segredo. Sou rico, muito rico. Não acabava, porém, de falar. O murmúrio de suas falas perdia-se nos recôncavos da alma da senhora da Alvorada e Aragão, que desmaiava de terror. Sentindo-se incompreendido como sempre, o alucinado fantasma procurava então Margarida, procurava Ricardo, para os mesmos fins. E quando a alva rompia, aloirando as roseiras bravas da campina ou soprando docemente as águas do oceano, qual amante delicada a brincar com o seu amado, encontrava os três insones, olhos pisados, frontes abatidas, corações desesperançados. Dom André de Casablanca suplicara-os a noite toda com as suas extravagâncias de demônio. É como vos digo, minha senhora baronesa, advertia Margarida, a quem as continuadas aparições já iam tornando menos apavorada ou mais familiarizada, enquanto aplicava bálsamos na fronte da ama, prostrada no leito pela enxaqueca que se seguia a tais cenas. É como vos digo, sem que lhe falte o respeito devido a esta nobre casa dos Castanhê de Casablanca,
que há 40 anos sirvo. O Senhor, vosso querido primo, perdeu a sua pobre alminha. Também, senhora minha, era de se prever tal desgraça. Aquele não era de Deus, não assistia a missas, acendia grandes fogos nas salas do castelo sem queimá-lo, recebia a altas da noite demônios embuçados, fabricava por artes mágicas licores encantados, enfim, perfeito herege, tão herege e demoníaco, que chegou a ludibriar o próprio santo ofício, pois escapou, como vimos, à fogueira. Ai, Margarida, por Deus, não me fales em tão fúnebres assuntos que acabarei por enlouquecer, gemi em resposta à abatida senhora. Não o maltrates com os comentários, que ele anda por aí e poderá ouvir-nos e vingar-se da maledicência durante a noite. Compadeçamo-nos antes dele e continuemos a rezar novenas, a fim a ver se aplacamos suas iras. Por que não prometes algo à tua madre protetora para que, em troca, nos livre ela desse fantasma? Ricardo partiu, trotando, o macho vagaroso, em demanda da velha quinta do Algarve, a participar ao fidalgo trapaceiro que sua nobre ama enxotava, pois que voltaria a habitar seu pequeno solar. O fidalgo opôs-se arrogante. Fizera o plantio, que esperasse a senhora o fim da colheita e a reunião dos lucros. Ricardo tornou ao castelo, trotando o macho com mais vagar, a morte na alma, a angústia sombreando-lhe o semblante e o medo percorrendo-lhe as fibras nervosas. Remédio não houve, portanto, se não esperar, apesar dos ingratíssimos acontecimentos. Esperou-se. Enquanto esperavam, as aparições continuavam, e Diogo, cada vez mais aplicado, consultava livros. O senhor cura, cuja respeitável presença era frequentemente reclamada pelas vítimas do senhor Dom André Januário, já não sabia em que compêndio de orações encontraria exorcismos capazes de amansar seu furibundo ex-sócio no comércio de contrabando. Confessava-se impotente para conter-lhe os arremessos, e vencido, acabou por não mais se expor a vexames, pois se tornava a vítima predileta do irritado fantasma, sempre que, atendendo às solicitações de Dona Ângela Maria Magnólia, arrojava-se a pernoitar no sinistro recinto. Margarida, pelas dúvidas, passara a dormir no próprio leito de sua ama, e Ricardo, cujo assombro tocara as raias da loucura, refugiara-se envergonhado ao lado de Dom Diogo, que sereno nada via nem ouvia. Entretanto, durante as horas calmas do dia, o incômodo fantasma penetrava o recinto discreto da sua biblioteca, onde só o jovem senhor da alvarada entrava. Comovia-se então como se penetrasse no templo das suas devoções. Lá estava Diogo a folhear alfarrábios, a traduzir indicações de remotos programas de ciências ocultas. Contemplava. Pouco a pouco, enternecia-se. Admirava o moço estudante, porque nele descobria nobres qualidades de coração e caráter. Percebia, externando-se do seu espírito, aquelas prendas morais encantadoras que almejara encontrar em amigos seus de outrora, mas que jamais conseguira neles descobrir. De outro modo, não era aquele honrado mancebo filho da única mulher a quem amara? Que importava não fosse ele, André de Casablanca, o pai venturoso de tão digno rebento? Por certo que o teria sido se esposasse Dona Ângela Mariana. Porventura, não era então um pouco pai ele mesmo desse rapaz, cuja fronte resplandecia inteligência? Não o educara às suas expensas no convento dos santos beneditinos? Não lhe pagara o pensionato e os costureiros, por amor de Mariana, até a sua maioridade? Sim, por Diogo da Alvarada fizera o que um pai poderia fazer por um filho querido. E agora,
contemplando-o, sentia-se profundamente atraído por ele. Uma lágrima roceava os olhos do antigo castelão. Aproximava-se mais. Via que o filho de Mariana amava os altos estudos da ciência. Diogo, concentrado, absorto no exame dos manuscritos, deixava resplandecer de si um halo luminoso que atraía Casablanca, infundindo-lhe respeito. Este é escolhido, está assinalado, murmurava consigo, recordando-se das magníficas lições dos sábios hindus e magos egípcios. Ajudemo-lo, porque só este estará à altura de favorecer os meus intentos. Com tais disposições, carinhosamente, como que o envolvia num abraço paternal. Diogo sentia por intuição agradavelmente sensibilizado com a presença da visita que o encantava. Vibrava o moço doutor em comoções esplêndidas, abrindo as potencialidades do espírito ao gozo imenso de ser também lembrado pelo famoso duende que perambulava pelas salas e corredores do seu alcácer. Uma corrente harmoniosa unia na mesma onda de ternura essas duas almas afins. Queriam-se ambas afetuosamente. O antigo contrabandista pacientemente esmerava-se, soprava segredos aos ouvidos do moço doutor. Este, sem o carregado, absorto, grave qual venerável ancião, isto é, recolhido em pensamentos elevados, ia sem perceber que era guiado aos armários, rebuscava prateleiras, descobria gavetas secretas, encontrava volumes e papiros, folheava-os surpreso. Dom André segredava-lhe novamente. Dom Diogo, folheando aquelas páginas sábias, atendia de preferência determinado parágrafo e estudava-o com ardor. Dom André segredava uma terceira vez. Dom Diogo tomava a pluma, rabiscava as margens e ia traduzindo, assombrado, as mais elevadas lições que o mundo foi dado conhecer, por meio da abnegação e mesmo do martírio de instrutores predestinados, que de boa mente transmitiram aos homens a sabedoria e as virtudes do céu. Aqui ele encontrava um tesouro incalculável, capaz de enriquecer a mente e o coração das criaturas. Ali descobria a doutrina remota dos Vedas, os 4 livros escritos em sânscrito há cerca de 2000 anos antes de Cristo, que são a base das escrituras sagradas do hinduísmo. O termo Veda significa conhecimento. A ciência de Zoroastro, reformador religioso iraniano, fundador do mazdeísmo ou zoroastrismo. Os segredos de Hermes, mensageiro dos deuses, patrono dos comerciantes, de astronomia, da eloquência, além de ser o guia das almas dos mortos para o reino de Hades, corresponde a Mercúrio na mitologia romana. A moral formosa do Krishna, divindade muito popular da panteão hinduísta, um dos avatares da Vishnu. A sabedoria dos filósofos gregos, dos caldeus, dos magos das universidades esotéricas do Oriente, dos eminentes profetas da Judéia. E a par de toda essa iluminada falange de pensadores, surgiam também daqueles manuscritos remotos, amarelecidos pela poeira dos séculos, os vultos eminentes, inconfundíveis, sedutores de Pitágoras, matemático e filósofo grego, de Aristóteles, foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. De Sócrates, foi o professor de Platão, considerado como um modelo de filósofo. E seu discípulo preferido, Platão, foi matemático e filósofo grego. As amorosas pregações de Jesus de Nazaré
refulgindo quais sóis rodeados de constelações na sublime exposição de suas virtudes peregrinas. Aqui eram preceitos de moral, o jejum do espírito, a abstenção do mal e do que é inferior, a fim de se fazer escolhido o indivíduo para o intercâmbio entre as criaturas e as almas dos mortos. Ali, a disciplina austera do coração e da mente, a fim de merecer, de reter e de transmitir aos homens as inspirações dos santos, seus maiorais. Acolá, a educação rigorosa da vontade e demais forças espirituais, transformadas em potência para realizações benéficas. Mais além, receitas e programas para evocação de almas defuntas, prêmio radioso da iniciação preliminarmente feita. Febril, excitado, atento, a inteligência a reduzir, aclarada por um nobre esforço, coração, vibrando ao impulso de influências virtuosas do mundo invisível. Dom Diogo lia, estudava, compreendia, considerava tudo sublime e venerável, e comovido penetrava os umbrais de um mundo novo para si. As ciências do Oriente, o misterioso Oriente, patrono das sabedorias, apaixonaram-no totalmente. Aprendeu nesses estudos, por meio de dados positivos, que a alma do homem era realmente imortal, que descendia de uma fagulha divina e que ao seio de sua origem, um dia se elevaria coroada dos esplendores, que por si mesma adquiriria através dos milênios. Que uma alma desligada de seu corpo terreno pode voltar a visitar a terra e seus parentes e afeiçoados, tantas quantas vezes lhe seja permitido, ou simplesmente permanecer nos círculos em que conviveu e continuar suas rotinas e relações com os imortais. Os pergaminhos e papiros que afoitamente traduzia do árabe, do hebraico, do grego, o instruíam quanto às possibilidades de evocar essas mesmas almas, prendê-las, talvez mesmo obrigá-las a falar-lhe. Um horizonte ilimitado para Diogo se rasgou por aquelas páginas sábias. Compreendeu então o porquê da vida solitária e estudiosa de Dom André, graças àquela preciosidade adquirida certamente a peso de fortunas e conservadas com zelos raros, repletas de anotações valiosas, algumas do próprio punho do barão, às margens das laudas ou em apêndices. Descobriu assim o porquê da sua sombria fama de feiticeiro, quando era um sábio. Admirou sua sabedoria, venerou-lhe a memória e mais que nunca sentiu excepcional corrente afetiva enlaçava sua alma à do fidalgo desaparecido. Mas Dom André, que do além-túmulo se impusera a missão nobre de guiar o jovem primo pelos meandros do ocultismo, que ele próprio não honrara, conforme fora seu dever, ao passo que o discípulo progredia na iniciação indispensável. Ficava decepcionado e sofria. Dom Diogo da Alvorada parecia não possuir o dom de ver nem de ouvir fantasma. Pressentia-os tão somente. Ansioso, contrariado com esse escolho, que lhe trazia fadigas e angústias inconcebíveis, e desejando cada dia mais intensamente entender-se com o dileto filho do seu espírito, como a Diogo considerava, André Januário resolveu reaparecer mais lúcido, mais perfeito, mais espetaculoso nas suas já espetaculosas manifestações. Será preciso despertar-lhe o mais possível a atenção, gemia o morto sofredor, para que não esmoreça o seu entusiasmo e se arroje a chamar-me, tal qual as receitas recomendam. Com tal intento, arrebanhou auxiliares no plano invisível, espíritos como ele. Ausentou-se durante alguns poucos dias do castelo. Deu volta às aldeias próximas à procura de quem o quisesse servir.
Para o que pretendia, não era preciso sair da terra a esbulhar o espaço. Residência lógica e presumível de almas destronadas das suas carcaças. Bateu aos albergues de má fama, locais preferidos por beberrões, jogadores, brincalhões, más mulheres. Nessa sociedade que, como vemos, pouco se recomendava, encontrou o de que necessitava para a realização dos próprios intentos. Arrecadou certos espíritos vagabundos, nem bons nem maus, espécie de boêmios ou patifes que permanecem nos recintos terrenos, os quais se fazem que não querem abandonar e não podridão dos quais continuam vivendo, apesar de serem espíritos e não homens. Visitou, pois, contrafeito um ambiente desses, ele que fora distinto e sóbrio. Observou e, procurando falar com uma entidade folgazã e simpática, que parecia dirigir um grupo de outros tantos folgazões, disse-lhe já destituído dos antigos preconceitos da nobreza. Ouve-me, amigo, sou uma individualidade que perdeu seu corpo de homem, tal como vós outros. É o que vejo, meu fidalgo. A diferença que entre nós existe é que eu sofro e vós folgais. Lamento que sofrais, Senhor, e prefiro que nós outros continuemos a folgar. Justamente porque sofro é que vos venho pedir um favor, um auxílio, a fim de que me suavizeis a desventura. As entidades não eram más, dissemos. Poderiam, em coro, responder àquela alma de aristocrata que procurasse os da sua classe e lhes pedisse os obséquios, porque nada deviam a fidalgos. Eram miseráveis que nasceram e morreram no opróbrio e dos quais fidalgos só receberam injustiças e perseguições. Não eram maus, porém. Refletiram que não tinham razão direta de queixas contra aquele que os procurava. Além disso, as maneiras e as súplicas do antigo cortesão os interessaram e comoveram. O que se apresentava como chefe da malta respondeu por todos. Não compreendo como uns miseráveis como nós poderão prestar auxílio a pessoas de vossa qualidade. Dom André suspirou magoadamente, como a afugentar recordações incômodas. Isso passou, amigos. Fui nobre, é verdade, mas hoje sou vosso igual, sou apenas um espírito que sofre. A morte nivela as criaturas, porque lhe faz justiça. Dizei ao que vindes, fidalgo. Trata-se do seguinte: sabeis onde residi? No Castelo Negro. Foi lá. Quero mostrar-me aos meus herdeiros e falar-lhes por quantos motivos imperiosos a isso me impele. Tenho feito o máximo dos meus esforços para que me ouçam. Mas assustam-se, blasfemam, ofendem-me e cortam todas as possibilidades que criei. Agora resta-me o último recurso. Pretendo fazê-los compreender que não se trata de alucinação, como explica, a fim de aquietá-los o Senhor cura. Quero dar-lhes visões insofismáveis, coisa que lhes seja impossível atribuir a alucinações ou a artes de demônios. Quero, finalmente, que vejam a minha premente necessidade de me tornar compreendido, a minha angustiosa urgência de que me atendam e ouçam. Pretendo impressioná-los sem lhes causar dano. Compreendo, meu senhor. Entenderam-se. O antigo barão não teve pejo de confessar aos boêmios as próprias faltas. Contou-lhe as razões todas das amarguras que traziam sua consciência em ebulição. E, dando ordens, assim concluiu. Obtive permissão dos maiores que me inspiram, representados pela caridosa alma daquela que foi minha muito querida mãe, para tentar o que for possível.
Concederam-me não só licença como liberdade, desde que não ultrapassasse os limites do bom senso e da fraternidade devida ao próximo, aos quais absolutamente não é meu intento infringir. Se o senhor cura lá se encontrar, atormentai-o para que se vá embora. Sua presença incomoda-me. Ele sabe evocar as almas dos mortos, mas não me convém chegar às falas com ele por motivos particulares. Entendo, meu fidalgo, se ele descobre o tesouro a Dom Diogo da Alvarada, o mancebo, que vereis a estudar na biblioteca, nada fareis que possa incomodar ou chocar. Ele precisa de serenidade para se habilitar no difícil empenho de desvendar os segredos da morte. Tudo combinado, o chefe arrecadou a quadrilha. Eram 5 figurões galhofeiros, pandengos, prontos para as boêmias de além-túmulo. Eia, rapaziada, bramiu a guisa de ordem de marcha. Temos festa no Castelo Negro. Vamos esquecer tristezas no bailado dos móveis de uso da senhora baronesa. O resultado desse concluio de fantasma não se fez esperar. Assim foi que, naquela mesma noite, fato singular, abriu caminho a uma série de acontecimentos alarmantes, como até então jamais se concebera. À mesa da ceia, Dona Mariana e seu filho conversavam discretamente, enquanto Ricardo, perfeito mordomo, servia os modestos pratos do dia. De súbito, a luz que caía de um lustre preso ao teto começou a oscilar. Olharam para cima intrigados a investigar o que acontecia. O lustre balançava docemente, chocalhando os cristais dos pingentes como impulsionado por mãos humanas. Os vitrais das janelas fechados impediam até mesmo as brisas que sopravam do mar. Ninguém o tocara sequer com o pensamento, mas o lustre balançava. Agora com mais força, chocalhando os pingentes com inteligência, como a querer despertar a atenção de um observador consciencioso para o entendimento, ao mesmo tempo que as chamas das velas, a dançarem, transformavam o salão de jantar num recinto fantasmagórico, onde tudo, pessoas, móveis, paredes, utensílios, objetos, pareciam movimentar-se. Meu Deus! Brada Ângela Mariana, ameaçada de sua enxaqueca. Ele não tarda a se despregar de cima para despedaçar-se sobre a mesa. Mas, como se a sua expressão inspirasse um pensamento alheio, eis que o ilustre aquietou-se repentinamente, ao passo que um pesado quadro suspenso da parede desprendeu-se que, como por encanto, para se quebrar a seus pés. Fora o aviso. Dessa noite em diante, cadeiras moviam-se de um para o outro lado, portas de armários escancaravam-se e batiam estrondosamente ao se fecharem, vezes repetidas, como se crianças atravessas com tal manejo se divertissem. Utensílios de copa, de cozinha, de toalete, despenhavam-se dos seus palanquins nas prateleiras, produzindo barulhos ensurdecedores. Mesas pesadas se equilibravam em 2 pés, ou em um pé apenas. Outras menores eram suspensas ao ar, dançavam, corriam, arrastadas por mãos invisíveis ao longo dos corredores. Poltronas são mudadas de local ininterruptamente. Cestas de costuras, chinelas, mantas de agasalho eram arrancadas de onde se encontravam e atiradas longe, mesmo que se achassem nos pés da senhora baronesa ou nos ombros da criada Margarida. Se acendia um candelabro, daí a instantes se ouviam tantos sopros quantas velas eram acesas, vibrando ao mesmo tempo, e as velas se apagavam, enquanto gargalhadas estrondosas se perdiam no eco dos corredores.
São diabolices do senhor Dom André, caluniava nervosa a velha Margarida, sem nenhuma consideração pela nobre casa dos Castanhede de Casablanca. Não é possível, minha boa Margarida. Aqui há mistérios, contrariava quase ensandecida a baronesa. Bens vês que são 5 sopros ao mesmo tempo, se o candelabro contém 5 velas. O senhor de Casablanca não poderia soprá-las todas ao mesmo tempo, uma vez que o candelabro é aberto à feição de pirâmide. Parece-me cá, senhora baronesa, que vos esqueceis de que o tal senhor era mágico? Sabei vós, que mais? Já não tenho madre protetora. Estou órfã, senhora baronesa, órfã e enjeitada. A senhora das boas harmonias despreza-me, pois não atende aos meus pedidos. Ricardo tornou à quinta do Algarve, cavalgando o mesmo pacífico jumento. No entanto, a tropa, arrecadada pelo senhor de Castanhede e Casablanca, acompanhou-o a descobrir o que pretendia o poltrão muros afora da velha fortaleza. O criado grave intimou o fidalgote, ordenando-o em nome da ama a mudar-se em 48 horas, que a senhoria arrumava as canastras a fim de se pôr em viagem de retorno à sua quinta. O fidalgote, porém, que findara a colheita, agora entrara a fabricar os vinhos. Ricardo insistiu agastado. A malta de boêmios do invisível interveio. Soprou valentias aos ouvidos belicosos do fidalgote vinhateiro, com o qual simpatizou graças à magia do bom vinho que fabricava. A peso de tal proteção, o inquilino da senhora, Dona Ângela Mariana, enraiveceu-se, trocou desaforos com Ricardo. Não sairei desta quinta antes que se esgote o prazo combinado. O contrato do aluguel dá-me cá o direito de 5 anos, e apenas se escoaram 2, ouviu, senhor mordomo? Só se escoaram 2 anos. Vá dizê-lo à senhora sua ama, se ela o esqueceu. É bom que disto se lembre para não estar cá a importunar-me todos os dias. Que me importa a mim que os assombros a persigam no castelo? Lá se aviem. Eu, os meus, não temos parentes que nos assustem às horas mortas da noite. Somos todos lavradores e honestos. E os nossos defuntos é tudo também gente séria. Ora, muito bem, senhor mordomo, ponha-se já daqui para fora e passe por lá muito bem, mas a senhora, sua ama, os seus defuntos e o diabo que os carregue. Ricardo ameaçou queixar-se à justiça. O vinhateiro avançou cheio de cólera. Acercou-se do aristocrático mordomo, surrou-o sem cerimônias, pô-lo no dorso do macho paciente e expulsou-o de suas vistas. Com as novas manifestações de Dom André, Diogo iluminou-se. Quer fazer-se compreendido, pensava, observando a ida e vinda dos móveis, o apagamento das luzes, as sortidas pregadas à sua mãe e à Margarida. Os sinais são inteligentes e expressivos demais para deixarem de significar que seu autor o que deseja é ser ouvido. Compreendia já o bastante, tanto quanto é possível a criatura inteligente e esforçada perceber uma teoria, penetrar-lhe os segredos, sorver-lhe a essência. O jovem castelão assenhoreou-se, penetrou e sorveu a magia das lições provindas do Oriente. Dom Diogo trazia a ferver-lhe nas artérias o nobre sangue de um aventureiro. Era intrépido, e sua intrepidez, se não manifestara de forma ostensiva e belicosa, fora de certo devido à influência do doce caráter materno que o dirigia e da acanhada educação recebida atrás das paredes de um convento. Aliás, nas épocas de estudante, tornara-se por demais incrédulo para aceitar teorias e milagres sem se lhe investigar o lado positivo, isto é, as causas.
Aventurou-se, portanto, e atreveu-se à prática dos ensinamentos dos seus livros de evocações, para, de moto próprio, compenetrar-se da verdade. No fundo, aceitava os fatos, Dom Diogo sabia raciocinar. Não, aquilo que diziam os velhos pergaminhos era grandioso e sábio demais para se haver forjado na estreiteza de humanos cérebros. A tão grandes alturas não se arrojaria a caturrice dos sabichões da terra, incapazes de inventar doutrinas em que cintilassem clarões de pensamentos divinos. Sim, sim, era real aquilo. Jamais poderia o homem inventar a possibilidade de falar com os mortos se o morto lhe não viesse primeiramente ao encontro e asseverasse: eu existo, fala-me tu, que te falarei também. Sim, era real aquilo, não poderia deixar de ser real. Porque compreendeu os textos e porque afirmassem estes que somente aos grandes escolhidos pelo invisível conceder-se-iam poderes psíquicos a fim de compreendê-los, considerou-se escolhido e iluminado. Diogo da Alvarada, caráter nobre, alma sincera, coração generoso, inclinado às altas explosões da fé, pensamento sadio e profundo, em que vicejavam fecundas intuições, altivo dessa digna superioridade que eleva a criatura acima da vulgaridade cotidiana, fazendo-a impor-se por avantajadas qualidades pessoais, respeitador de Deus, observador, paciente, aplicado, perseverante, trazia, alcandorando-lhe a alma, os dispositivos indispensáveis ao devassador dos planos do além. Aventurou-se, portanto, a experiências, com a firmeza com que outrora, nos tempos sagrados da Índia e do Egito, os iniciados se dispunham a provar parcelas da sabedoria alcançada após decênios de austera reclusão. Ei-lo que, às ocultas, transpõe salas e corredores e se encontra diante das portas chapeadas que dão acesso à misteriosa galeria da ala direita. Sua intenção é penetrar nos recintos interditos, porque supõe ali prisioneira em atribulações penosas a alma sofredora de Dom André de Castanhede e Casablanca. E ali mesmo, naqueles recintos vedados, as visitas profanas que vibraram ontem ainda sob os deslumbramentos da contemplação de sagrados mistérios. É que quer aproximar-se da individualidade aflita e interrogá-la. Seu coração palpita, tremente de emoções, gélidos suores aljofram-lhe a fronte iluminada de inteligência. Manda-lhe o coração que viole o selo das portas e corra em socorro de André Januário. Adverte-lhe o dever, porém, que se abstenha do sacrilégio de infringir as ordens de um morto. Luta angustiante trava-se na consciência do moço. No testamento, há uma cláusula que proíbe se devasse o lado direito da habitação. Em suas aparições, no entanto, o defunto André revela-se arrependido de tal severidade e dá sinais muito aflitivos para que o acompanhe à sua moradia. A proibição do testamento refere-se a Mariana, e esta prestou o terrível juramento de obediência. Ela não pretende devassar os recintos interditos. Ele, Diogo, é que o fará, e ele, Diogo, não foi proibido de fazê-lo. Não prestou qualquer juramento que o impossibilitasse disso. O dever venceu. 3 vezes medita indeciso diante das portas de carvalho chapeadas e 3 vezes torna contrafeito à biblioteca. De novo, Dom André apareceu à baronesa no seu próprio quarto de dormir. Sofro, declara-lhe em súplicas, vem comigo à minha residência. Novas devoções, procissões consecutivas,
revolucionam e beatificam a velha fortaleza moura. Diogo decide-se. Sozinho, digno, comovido, empunha ferramentas, levanta pregos, parafusos, ferrolhos, fechaduras. Aciona-o uma força dantes jamais sentida, mas ele opera calmamente, com a resolução e a paciência dos conscientes do que praticam. Penetra a galeria. Ninguém o vê. Contudo, ele se sente acompanhado. Um sopro de mistério envolve-o. A meia luz, coada dos vitrais, transporta-se impregnando de sagrada unção. Nele, há a impressionante sensação de que abriu um túmulo. A galeria é vasta, imensa, nobre, digna de um solar de monarcas. À direita e à esquerda, fileiras de portas em estilo gótico, semi-encobertas por cortinas do mais fino tecido de damasco. Aqui, ali e acolá, janelas também góticas deixam penetrar a luz velada e melancólica dos riquíssimos vitrais. Escadarias de preciosas madeiras, ondulosas como espirais caprichosas e cujos corrimões rendados em obras de Itália respondem pela arte augusta dos mestres que as executaram. Surgem os 4 cantos da enorme dependência. Nobres colunatas com seus capitéis bizantinos, elevando-se em 2 fileiras majestosas a susterem a armação dos andares superiores. Encantam o fino gosto do mancebo, grandes candelabros colocados em estantes suspensas ao longo das paredes e pelos desvãos das portas, e lustres preciosos de prata e de cristal pendentes do teto esculpido a rigor. Falam de uma riqueza soberana e emprestam feição de catedral à nobre galeria. Silêncio sepulcral envolve o ambiente. Há uma poesia augusta vogando pelo ar, extraída dos mistérios das coisas pelos irisados tons de sol que se coam docemente através dos vitrais das ogivas góticas. Diogo sente-a, enternece-se. Tímido respeito empolga-o. Para ele, aquela galeria é um sacrário, jamais antro de demônios. Adeja em torno dele um vago palpitar de ânsias que chocam a sua alma. É o invisível ser de Dom André que o recebe comovido. Filho da sua época, não pode fugir a um sentimento de supersticioso pavor, recordando-se de que ali entrara contrariando a ordem do moribundo. Aflige-se, pensando nas vinganças prometidas. Quer retroceder sob o rigor de uma última indecisão. Desconhecida força de vontade, porém, o retempera, retendo-o onde se acha e levando-o a raciocinar que o testamento ordenava tão somente que se não penetrasse na ala direita. Ora, ele não atingira a outra, avançara simplesmente até a galeria, isto é, ao ponto divisionário das 2 metades do castelo. Não passarei daqui, juro-vos, Dom André, obedecerei fielmente às vossas recomendações, murmurou, estendendo a destra na certeza de que era ouvido. O jovem sábio pôs seu plano em execução. Invocou de início os potestades maiores. Conjurou-as que iluminassem dos fulgores excelsos que reluzem em torno dos eleitos. Exaltou-se em súplicas ardentes, olhos erguidos para o alto, à procura do infinito, corpo reteso, sem uma contração, domado por uma absorção de todos os sentidos físicos. Rosto banhado em prantos que lhe escorriam como se de seus olhos não fossem, sem lhe provocarem a mais leve contração das pálpebras. Braços distendidos, firmes, apontados para leste, para o oriente. Era o êxtase. Concentração poderosa, transe.
pronunciando palavras sagradas, traçou nos mosaicos do chão o círculo mágico e acendeu resinas. Simples fórmulas antigas que acompanhavam o trabalho espiritual para evocações. O progresso fez que fossem abandonadas por desnecessárias. De novo, caiu em êxtase. E depois, quando se ruptou suficientemente disposto para penetrar o sagrado mistério, pronunciou as frases sacramentais decisivas. Palavras sacramentais decisivas só usadas após longos períodos de renúncia e sacrifício pelos antigos iniciados orientais. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Criador dos universos, foco da vida, princípio e fim de todas as coisas. Própria dos eleitos, aquelas que constituem o segredo supremo, a suprema honra ao mérito dos iniciados dos mistérios. E ordenou à sombra irradia de Dom André de Casablanca que se recolhesse ao elo, se apresentasse e lhe falasse. Ao lado, caçoilas de pratas deitavam leves fumacitas de essências perfumosas. Dom Diego esperou. Continuava estático. Agora, porém, seus olhos eram rebrilhantes, fosforescentes, quais focos de mistérios, fixos no centro do círculo, braços cruzados sobre o peito generoso, fronte ebúrnea, aureolada de vontade, alma alcandorada nos ardores da fé, coração exaltado de amor. Ele era incomparável ao seu gesto. Dom Diogo esperou. A sombra evocada não se apresentava. Perseverou e esperou mais. Dom André tardava. Animou-se com mais firmeza e esperou ainda. O sagrado círculo mantinha-se vazio. Exausto, desanimado, abateu-se então. Fora improdutivo o seu trabalho. Falhara a sua primeira experiência. No entanto, estava certo de que observara os rituais dos livros sábios. Os braços decaíram trêmulos e doloridos ao longo do corpo. Fundo suspiro, qual lamento de infortúnio, dilacerou-lhe o seio decepcionado. Dom Diogo sofria ao revés. Lentamente, tristemente, apagou as resinas, desfez os traços mágicos do círculo, proferiu sacros esconjuros de renúncia aos encetados projetos. Deixou a galeria, fechou habilmente a porta de que se servira e tornou à realidade. Dali a alguns dias, experimentou de novo. Vão trabalho. Novas consultas aos pergaminhos remotos, novas preces e conjuros, meditações novas e jejuns e experiências. Mas fosse por sua mesma inépcia, por lhe faltar o dom de visão que sobejava nos demais ou má vontade da alma chamada. Fosse por insuficiência de recursos psíquicos preciosos para o sacrossanto mistério ou pelo receio que levava ao iniciar de ver por alguém de casa assim surpreendido, receio enervante que o incomodava. O certo foi que mais uma vez ainda o círculo permaneceu deserto, que uma vez ainda a sombra evocada não correspondeu à atração que sobre ela sua vontade exercera e que nenhuma voz tumular concorrera aos seus ardentes apelos. Vivamente contrariado, Dom Diogo da Alvorada, durante vários dias, mostrou-se acabrunhado e triste aos seus, reconhecendo-se mesquinho a fim de operar, ombreado com os iniciados do Oriente. Humilhado, jurara aos céus não mais se arrojar a desvendar mistérios, porque ainda não era digno deles. E fechou os livros hebraicos, guardou em fundas gavetas seus amados rolos de papiros egípcios. Todavia, desses fatos não arredava cuidados, pois as manifestações eram cada vez mais inteligentes, como a procurar entendimentos.
Sentia-se, porém, inepto e seu coração, de dia para dia, mais se apaixonava e entristecia na dor dos maus êxitos. Em tais disposições de espírito se encontra o aplicado mancebo, quando o acontecimento venturoso, não de certo tão nobre quanto os que amarguravam, mas talvez bem mais interessante para o ardor da sua mocidade enérgica, veio alvoroçá-lo, fazendo olvidar pergaminhos hindus, egípcios, gregos e hebraicos, ocultas ciências e a alma de Dom André. Um correio viera de Sintra participar a senhora da alvarada que sua sobrinha Aurora de Casablanca pedia licença para, em sua companhia, comemorar as festas de Natal, pois dezembro já ia entrar com suas neves e suas tradições.